Bom, pessoal, boa tarde. Vou finalizar com vocês os conceitos de óptica geométrica, beleza? A gente viu na última aula as definições de sombra, penumbra, vimos os tipos de raios de luz, da onde surgiu a física óptica, quais os estudos que a gente estuda, né, os fenômenos que a gente estuda na física óptica, tanto na óptica física e a óptica geométrica, que é o que a gente vai finalizar hoje, beleza? E, enfim, vamos lá. Bom, antes da gente começar essa aula, eu peço para vocês já ter na mão aí lápis, caneta, borracha, porque a gente vai fazer umas contas no final envolvendo sombra, beleza? A gente vai finalizar essa parte e vamos fazer algumas contas, ok? Bom, o que eu havia falado para vocês nas últimas aulas? Não sei se vocês lembram, se vocês se recordam, mas eu falei que a gente tem alguns tipos de luz, né, de raios de luz. Hoje, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Além dos tipos de raios de luz que eu expliquei, vocês precisam entender, para finalizar esse conceito, e fazer os exercícios lá na frente, porque assim, vocês vão encontrar em exercício de Enem, segunda fase de Unesp, Unicamp, definições de raios. Só que às vezes não são algumas definições que não tem nada a ver com o que eu falei para vocês na última aula, né, que é o comportamento e os princípios da propagação da luz, né? Que é os tipos de feixes de luz. A gente tem raios, tipos de feixes de luz, que vão ser formados por raios convergentes, divergentes, paralelos ou cilíndricos, vocês podem achar assim, né? Ah, mas o que é isso? Vamos lá. Primeiramente, partindo do que eu falei aqui no início, feixe de luz. O que é um feixe de luz? Feixe de luz é um conjunto de raios de luz, beleza? Então, se eu tenho uma lâmpada aqui, que eu tenho essa lanterna minha aqui, e tenho outra aqui, as duas emitem raios de luz, certo? Entretanto, as duas vão fazer conjuntos, e só ela também sozinha, você tem que imaginar que o raio de luz não é, tipo assim, tem a minha lâmpada e sai só um raio de luz. Não, sai vários. Então, esse conjunto de raios de luz forma um feixe de luz que sai da minha lâmpada. Beleza? Por definição, né, vocês podem achar esses nomes também, ó, cônico divergente, cônico convergente, cilíndrico, como eu tinha dito, mas por definição, os raios de luz divergem a partir de um único ponto e se espalham pelo ambiente. Então, quando falar raio de luz divergente, tenha isso em mente, eles se espalham, eles vão sair de um ponto e se espalhar, ok? É o exemplo que eu dei da minha lanterna aqui, da minha luminária, é o exemplo da lâmpada que está em cima da cabeça de vocês. Vela também funciona dessa forma, porque imagina a vela, ela está aqui parada queimando o fogo aqui, tem um único ponto só, porém ela ilumina ao redor dela, então o raio ele se espalha. Convergente, imagina um palco de um cantor num show. Não tem uma tocha de luz aqui, outra tocha aqui, outra tocha aqui, e todas elas apontam para um cantor. É assim que se comporta convergente. São raios de luz que se convergem para um único ponto, certo? Então, são vários conjuntos de raios de luz que vão apontar para um único lugar determinado, beleza? Partindo de várias fontes. Já o cilíndrico ou paralelo são raios paralelos entre si. Como assim? Quando você pega 3 lanternas, por exemplo, imagine 3 lanternas apontando para uma parede, certo? Esses raios, por a lanterna, vocês sabem que a lanterna, aquelas de mão, né? Não a lanterna do celular, a lanterna de mão. Para onde você aponta, você consegue mirar. Você vê o que você está querendo ver ali, para onde você está apontando. Então, esses raios seguem em linha reta, eles vão paralelos. Outro exemplo clássico para vocês entenderem é o Sol. Os raios de luz do Sol, eles não se divergem, eles não se convergem, eles vêm paralelo a gente. Por isso que quando é dia aqui no Brasil, lá na Ásia é noite. Porque um lado está sendo iluminado e o outro não. Por conta do princípio também da sombra, correto? Que é feito do outro lado da Terra. Mas imagine se os raios eles fossem convergentes, os raios de luz. Eles iam iluminar, por exemplo, só o Brasil. Entende? Não ia iluminar
o lado inteiro da América e ser dia em ambos os lugares. Entendeu? É basicamente por conta disso. Enfim, estou entrando um pouco na geografia, na forma como que os raios de luz se comportam do Sol, mas o que vocês precisam entender é que quando se fala em raio cilíndrico ou paralelos, eles são paralelos. Agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas ilustrações para vocês verem como que funciona, como que é, né? Que às vezes mostrando aqui só a definição, vocês não conseguem imaginar isso daí. Bom, como eu falei, vocês podem achar também esse termo, tá? Pincel. É a mesma coisa de feixe de luz. Mas como eu disse, o convergente são várias fontes de ambos lugares que migram para um único lugar. Esse é o tipo de comportamento do cônico convergente. O divergente é aquilo, uma fonte que vai para diversos lugares, os raios se espalham. E o cilíndrico age em paralelo. Beleza? Aqui mais uma ilustração, só para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Bom, voltando no que eu falei na última aula, formação de sombra e penumbra. Vocês lembram o que é sombra e penumbra? A sombra é a ausência total de luz e a penumbra é aquilo, é o quase luz. Aquela parte ao redor da sombra que está um pouco cinza, quase, às vezes você nem consegue ver a penumbra. Enfim, foi só para a gente relembrar. Agora, a gente vai entrar para a parte dos cálculos. Imagine uma lâmpada, certo? No topo de um lugar. E você coloca uma haste de um determinado tamanho, de uma determinado diâmetro, de uma determinada largura. O que vai acontecer? A lâmpada está aqui, tem esse objeto aqui, essa haste ou obstáculo, vai ser formada uma sombra e uma penumbra ao redor. Mas nesse caso aqui a gente não está estudando a penumbra em si, o que importa para a gente é a sombra, beleza? Bom, a gente tem um certo tamanho, uma certa distância da fonte de luz, né, da lâmpada até essa haste, e tem uma altura, uma distância da lâmpada até a sombra. Tá, tô vendo isso daí, tô entendendo, mas o que você quer dizer? Que ponto você quer chegar? E se eu pedir para vocês calcularem para mim o tamanho dessa sombra, como que vocês fariam? Para isso, tem uma formulinha, tem uma relação, né? Só que antes de eu mostrar essa relação para vocês, eu quero que vocês enxerguem uma coisa. Vou dar 10 segundos para vocês enxergarem. Tem duas figuras geométricas aí muito importantes que eu falei até lá na primeira aula, que eu recordei os tópicos de matemática do ensino médio fundamental. Bom, vamos lá, ó. Já foi 20 segundos, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, não foi ainda? 6, 7, 8, 9, 10. Para quem não viu, aqui nós temos, ó, de O, P e F, ou F, O, P, um triângulo. E de F, M e N, F, M e N, também temos um triângulo. E esses triângulos, eles são semelhantes. Eles são proporcionais. Lembra quando eu disse lá no início as razões proporcionais, a semelhança de triângulos? Lá atrás, na primeira aula? Bom, a gente vai usar ela aqui agora. Como que a gente faz essa relação? Bom, a gente tem que esse triângulo FMN tem uma certa altura e uma base. E a gente tem que esse triângulo maior aqui, FOP, tem uma base também e uma altura maior. Opa, dá para a gente relacionar em razões, correto? A altura maior está para a altura menor, assim como essa alturinha menor está para a distância menor. Né? Eu falei altura aqui, mas a base maior. Repetindo, a altura maior
está para a base maior, a alturinha menor está para a basezinha menor. Formulando isso, temos que, como eu disse, o triângulo FMN e o triângulo FOP são semelhantes e temos essa relação. Alturinha com base pequena, altura grande com base maior. Vejamos esse exercício aqui, prático. Terminamos o conteúdo já. Agora eu vou mostrar na prática como que isso se aplica. Ah, professor, vamos voltar lá. É só com triângulo assim? Não, todo tipo de triângulo, desde que eles sejam semelhantes. Nesse caso aqui, temos dois triângulos iguais. Ambos são triângulos retângulos, né? Triângulos retângulos são formados por ângulos de 90 graus, mas enfim. Vamos ler o enunciado aqui do exercício. A sombra de um prédio em um terreno plano, em uma determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros mede 3 metros. Qual a altura do prédio em metros? Oh, tá vendo? A gente consegue, na prática, descobrir a altura de um prédio através do tamanho de sua sombra, comparando com outra sombra menor, com outro triângulo menor. Como assim? O que você está falando? Você está viajando? Cara, vamos supor, você está lá no meio de Prudente, tem um prédio, e por alguma razão você precisa saber o tamanho daquele prédio, só que você não tem uma trena, um nada que você estica até lá em cima, para você saber o tamanho inteiro dele. Bom, mas a sombra dele, ao meio-dia, ou em algum determinado momento do dia, você consegue saber o tamanho da sombra. Só você medir lá no chão. Ah, mas se não tiver um poste, cara, se você pegar alguma coisa que seja similar ao prédio, se pegar alguma coisa que seja similar ao prédio e colocar próximo e medir e comparar também a sombra, e você vai saber a altura dessa coisa que você está utilizando ali, você vai conseguir saber a altura desse prédio. Nossa, sério, a gente vai conseguir? Bom, vamos ver aqui na prática agora. Bom, gente, o que esse exercício está pedindo basicamente, então o exercício diz que a gente tem um prédio, certo, com uma determinada altura, e temos um poste com a altura já estabelecida, que é 5 metros, ok? Beleza, ele disse o tamanho da sombra que a gente tem formada pelo poste, e disse o tamanho da sombra que a gente tem formada pelo prédio. No entanto, o exercício quer saber essa altura, esse nosso Hzão aqui. Se a gente traçar uma linha reta dessa forma entre os dois, a gente nota que forma o quê? Um triângulo. Um triângulo de ângulo reto, 90 graus, ambos iguais e semelhantes. Beleza? Então aqui é um caso que a gente vai ter que utilizar a semelhança de triângulos lá da matemática. Ok. Aqui a gente já tem o seguinte. Lembra da formulinha lá que eu falei? Que é Hzão sobre o Dzão igual ao Hzinho sobre o Dzinho? Beleza. Aqui a gente tem o nosso Dzão. Nosso 15 aqui é o nosso Dzão. A gente tem o nosso Dzinho, que é o 3. E temos o nosso Hzinho, que é o 5 metros, ok? Pronto, agora é só a gente substituir aqui na fórmula. Eu não gosto de ficar com esse negócio de ficar tratando de fórmula. O ideal é que a gente entenda o que está acontecendo. É um caso de semelhança de triângulo, triângulos iguais, ou triângulos semelhantes de ângulo reto, ok? Então a gente tem o quê?
que está acontecendo aqui? Essa altura está para essa altura, assim como essa base está para essa base, ou seja, essa altura é semelhante a esta e esta base é semelhante a esta. Ou se não, eu posso dizer também que é proporcional. Lembra lá na primeira aula que eu dei um resuminho de proporção com vocês? De proporções, de frações proporcionais, de razões proporcionais. Então é isso que se trata essa formulinha, ok? Isso aqui vocês vão utilizar tanto para exercícios que tratam a questão de sombras da ótica e também exercício de matemática. Esse exercício foi retirado da Unesp, como eu disse, é um exercício que está tratando tanto do princípio da sombra quanto da relação entre os triângulos. Então vamos lá resolver. Substituindo na fórmula, a gente tem que Hzão a gente não sabe, sobre o Dzão, que é 15, beleza? Que vai ser igual ao Hzinho, que a gente sabe que é 5, sobre o Dzinho, que a gente sabe que é 3. Show! Multiplica em cruz aqui. 3Hzão é igual a 5 vezes 15. Hzão vai ser igual a 5 vezes 15 dividido por 3. Simplifico esse 3 com esse 15, vai dar 5. Hzão é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25 metros. O exercício pediu em metros, já está aqui. E é isso. Bom, vocês entenderam lá como que a gente consegue? Então, imagine lá, como eu falei. Você está no meio do centro, você vê um prédio, você vai ver o tamanho da sombra dele, você quer descobrir o tamanho daquele prédio, né? Só que você só consegue mensurar, só consegue medir a sombra. O prédio é muito difícil, muito alto. Aí, se você vai e coloca, por exemplo, uma estaca no chão, que seja 3 metros de altura, ela vai ter um tamanho de sombra. Com isso, você consegue fazer essa mesma relação que eu fiz, que eu apliquei, para saber o tamanho desse prédio. Beleza? Então, a física ótica também resolve problemas do nosso dia a dia, problemas que às vezes engenheiros civis encontram, né, no meio do dia a dia para descobrir o tamanho de alguma coisa, ou arquitetos, enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Era só isso mesmo. Mais uma vez, fiquem atentos lá ao WhatsApp. Eu criei também um Google Classroom para vocês. Eu vi que algumas pessoas já entraram, viram o aviso que eu dei, mas se você está vendo a aula aqui e não viu o meu aviso lá no WhatsApp, entra no Class, porque a partir de agora, todas as listas, as atividades vão ser postadas lá, beleza? Obrigado, vou colocar na descrição do vídeo aqui o link do Class, né? E dentro desse link vai estar lá a atividade, beleza? E o bom do Class, porque às vezes vocês veem a minha aula aqui, aí falar, depois eu faço essa atividade. Eu sei que tem uma semana para fazer, né? Que o professor vai corrigir, dentro de uma semana ele corrige. Mas, se caso vocês acabam esquecendo e tudo mais, o Google Classroom vai estar lembrando vocês sempre que tem essa atividade para fazer. Então, por isso que eu criei o Class, beleza? Tamo junto, é nóis e até a próxima aula.